Olá, eu estou aqui numa conversa com o professor Dutra. A gente vai falar sobre peer assessment, ou avaliação por pares. E eu gravei um vídeo como fazer isso no Moodle, com a atividade que se chama Laboratório de Avaliação, mas aí eu foquei mais nos detalhes técnicos, na mecânica da coisa. E agora, a ideia desse vídeo é que a gente dialogar entre nós, eu e o professor Dutra, e relatando a experiência de cada um. Eu fiz uma experiência, já algumas vezes, uma experiência com 300 alunos por semestre, numa disciplina que chama PRG2, e a Dutra tem uma outra experiência, com outro tipo de aluno, a gente vai dialogar um pouquinho. Mas para encaminhar a discussão, o professor Dutra vai começar com uma apresentaçãozinha. Olá a todos, obrigado, Evot. Eu acho que é interessante aqui é que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa experiência e discutir um pouquinho o resultado da nossa experiência de tal forma que a gente possa ir melhorando a cada dia. Então, a minha ideia aqui é compartilhar um pouquinho com vocês como que eu uso essa ferramenta aí, que é a avaliação de pares aí, tá? Então, eu vou colocar aqui uma experiência prática para vocês, que foi uma disciplina de preparação para o TCC, que chama Técnicas de Pesquisa, onde o aluno deve desenvolver um artigo com todas as sessões obrigatórias, tá? E como que foi feito o processo, mais ou menos, dentro da disciplina aí? A disciplina era totalmente online, tá ok? Então, uma disciplina obrigatória de graduação, 100% online. Então, o que eles teriam que fazer? Na verdade, ele foi desenvolvido em 3 etapas, né? Onde os alunos, para cada sessão do artigo, ele submetia o trabalho, né? E com o conhecimento da rubrica. Então, eu sempre colocava à disposição para eles como eles seriam avaliados, tá? Pelos colegas. Na etapa 2, eu fazia alocação aleatória, existia correção de pares, autoavaliação e feedback. Eu gostaria de ressaltar essas 2 últimas coisas aí. A autoavaliação, eu acho que é muito importante esse processo de autoavaliação aí para o aluno conhecer um pouquinho melhor como que ele está indo na disciplina. E a outra coisa que eu acho igualmente importante é o feedback, onde o aluno dando um feedback do outro aluno. Então é importante frisar isso, que na verdade o aluno ele tem condições de ajudar o outro colega. Então a gente coloca essa ideia de, na verdade, um ambiente onde um está ajudando o outro, tá? Então isso é muito importante que o aluno entenda esse processo. Não é só o professor ajudando, mas o aluno também. E no final tem a nota final com um percentual para submissão e correção dos pares aí. Nesse próximo slide aí, eu gostaria de ressaltar um pouquinho alguns aspectos importantes das minhas escolhas dentro dessa disciplina. Então, a rubrica, se você olhar alguns artigos, ele mostra, na verdade, que isso é muito interessante para o aluno, né? E aí a gente fica, às vezes, perguntando, né, como que a gente faz uma rubrica boa, né? E aí eu achei num artigo aí, que eu vou compartilhar com vocês também, que ele mostra, na verdade, que o que afeta o desempenho da rubrica é se você fizer uma seleção aleatória, tanto dos alunos que vão ser corrigidos e os corretores, né? Eles falam também que se isso for voluntário é melhor ainda, tá? E fala também que uma coisa muito interessante, eu na verdade não fiz isso, mas tenho muito interesse de fazer ainda, é você envolver os alunos na criação ou no desenvolvimento dessa rubrica, tá? Então o importante aí é que na verdade ele não vai fazer avaliação de qualquer jeito, ele vai tem uma matriz de avaliação onde ele tem as dimensões que vão ser avaliadas. Então, quer dizer, é um modelo mais ou menos padronizado de avaliação. O item 2, que eu falo de avaliação de pares, que é isso que a gente está fazendo, também inclui a opção de autoavaliação.
E aí eu entendo a autoavaliação como uma opção de avaliar e agir, ou seja, você dá a oportunidade de que ele possa agir depois de avaliar como está o desempenho dele. E aí também tem outras opções, por exemplo, a avaliação de professor, que você pode avaliar também o professor e com isso você pode avaliar como é que os alunos estão em relação à sua avaliação, desenvolver um artigo mostrando se existe diferença ou não. Isso é uma coisa de pesquisa que eu tenho desenvolvido aí. E também a avaliação e o feedback, tá? Que é uma forma de avaliação formativa. Como eu trabalho em cada sessão do artigo, então isso significa que ao final de cada sessão, eles tendo um feedback, eles podem ir melhorando, tá? A outra opção que é muito interessante, depois que você dá a opção de ele submeter, os colegas avaliarem, a ressubmissão. Isso é muito importante, que você permite que ele corrija durante a disciplina aquilo que foi avaliado. Então eu trouxe outro autor aqui mostrando que quando há um feedback e a oportunidade de revisão, isso aumenta muito o desempenho. O outro item que eu usei muito é suporte. Os alunos precisam bastante de suporte. E como é uma coisa nova, desenvolvimento de artigos, então inicialmente eu trabalhei com fórum nas primeiras versões dessa disciplina. E aí depois eu passei agora nas últimas a trabalhar com WhatsApp. Por que eu passei a trabalhar? Porque eles reclamavam que eu demorava muito para responder no fórum. Então agora eu tenho o WhatsApp e também o auxílio de uma monitora que me ajuda aí para responder de uma forma mais tempestiva, tá? Vamos para o próximo aqui. Eu queria já comentar um pouquinho o resultado de discussão em cima desse artigo que está aí embaixo e também em cima das minhas pesquisas que eu tenho feito, tá? A correlação entre nota do professor e aluno. Nas pesquisas que foram desenvolvidas, não só a avaliação do professor, bem como a avaliação do professor, nesse caso dessa pesquisa mostrou que elas são muito próximas. No meu caso que eu fiz na aplicação de uma disciplina de graduação, ela mostrou que o professor é muito mais rígido que os alunos aí, tá? Então, o meu deu um pouquinho diferente dessa pesquisa. E eu tenho lido muita coisa e não existe uma convergência isso aí. Por quê? Depende muito dos alunos, depende muito da rubrica. Então, tem resultados muito diversos na literatura. Com relação à percepção dos estudantes aqui, nessa pesquisa mostrou que eles acham que melhora, que eles aumentam o conhecimento, aumentam os soft skills. Então, foi muito positiva aqui. Eu também, ao final de cada disciplina, eu faço uma avaliação do curso em si. E a perspectiva que eu tenho, que essa percepção dos estudantes é muito positiva aí. Com relação a Learning Outcomes. Então, o que a gente observa aqui, e nesse artigo mostra, que depois que começou a fazer o Peer Assessment, houve uma melhora considerável aí do desempenho dos alunos aí. Eu também notei esse processo, quer dizer, a partir do momento que eles passam a ter feedback dos colegas, juntamente com o feedback do professor, eles passam a melhorar na próxima avaliação aí. Agora, nessa última slide, eu queria também discutir um pouquinho o que eu chamo aqui de hybrid skills, que na verdade são soft e mais o hard skills aí. E aí, na verdade, eu trouxe 2 artigos aí que mostram aí que, na verdade, que a avaliação de pares melhora várias habilidades, seja soft ou hard skills. Aqui nesse primeiro ele mostra de comunicação, motivação, e nesse segundo ele fala um pouquinho da autoavaliação, tá? Então, o que é muito importante aqui, mostrando que, na verdade, todo esse processo de autoavaliação, ele permite você desenvolver muita coisa do aluno, além do hard skills, ou seja, ajuda ao desenvolvimento de novas habilidades do aluno. Então, com relação à rubrica, eu acho que é muito interessante, eu mostro antes dos alunos, tá? Para que eles possam ter uma noção como eles vão ser avaliados. Com relação ao feedback dos alunos, às vezes eu tenho algumas experiências não muito boas, que os alunos colocam, legal, isso aí eu converso com os alunos falando, só coloque alguma coisa que o aluno, seu colega, possa melhorar,
mas nem sempre isso funciona, e muitos reclamam dos feedbacks dos alunos, outros elogiam, então ainda não tem uma padronização aí do feedback. Essa ideia de resubmissão, eu acho que é muito interessante, porque você dá a oportunidade para eles corrigirem. Então, depois de cada sessão que eles entreguem, são avaliados, eu dou oportunidade para eles submeterem novamente. Quando eu falo aqui suporte e treinamento, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui que é importante, antes de você começar a usar esse tipo de ferramenta, faça um treinamento com os alunos. Separe uma aula só para fazer esse treinamento, ok? Com relação também às notas que a ferramenta dá, ela dá uma nota para submissão e a nota para avaliação dos colegas. Ou seja, o fato de você dar nota, feedback com os colegas, você está ganhando uma nota também. E com relação ao anonimato, eu acho que é muito interessante o anonimato, e eu insisto para que eles não coloquem o nome para evitar esse problema, porque eu acho que, principalmente para mim, que estou dando aula no primeiro ano, talvez eles não estejam maduros o suficientes, e aí eu observo assim, que há uma influência muito grande quando tem o nome do aluno. Então eu prefiro deixar no anonimato mesmo, ok? Então era mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Então agora eu vou passar aí, voltar a palavra aí para o Everton. Muito obrigado, Everton, pela oportunidade. Muito interessante mesmo a sua experiência, e eu estava pensando de discutir um pouquinho, de comparar as nossas duas experiências. O meu curso, a minha disciplina, ele é completamente online, e são muitos alunos, 300 alunos. E, às vezes, são alunos até no início de graduação que participam. Então, é uma experiência até bastante anônimo. A gente não... Eu uso 5 tutores, eu não conheço muito bem. E você poderia contar um pouquinho mais sobre os seus alunos, só para saber qual que é o contexto? Realmente a minha disciplina, ela é totalmente online, 100% online, tá? Eu ofereço a mesma disciplina no formato presencial, tá? E a mesma disciplina no formato online, que foi uma exigência aqui do departamento, tá? Uhum. Por incrível que pareça, eu acho muito curioso, porque eles preferem o presencial. Tem muito mais gente no presencial do que online, tá? Uhum. E eu achei que fosse o contrário, tal, mas nesses 2 semestres que foram oferecidas, tem muito mais gente no presencial. Então eu tenho mais ou menos 40 pessoas, né? Que eu tenho uma monitora que trabalha comigo. Ela é uma monitora presencial, da mesma disciplina que eu dou na presencial, e ela ajuda a monitorar no online. E ela Então, usa o WhatsApp. porque você falou sobre a necessidade de incentivar os alunos de dar feedback autêntico, feedback de verdade aos seus colegas, né? Isso é essencial mesmo. Você faz a avaliação por pares, e a experiência do aluno que recebe feedbacks que ficou legal, né? Um feedback que mostrou que o seu par não realmente leu, isso seria muito desmotivante, me parece. Então, minha pergunta é, como é que você faz para incentivar os seus alunos, ou de convencer os seus alunos da importância de dar feedbacks de verdade, né? Então, o que eu tenho conversado muito com os alunos é essa ideia de comunidade de aprendizagem. Eu quero mostrar para eles que nós estamos ali um ajudando o outro, não é só o professor. Que às vezes o aluno tem uma linguagem muito mais próxima do colega. Então, que isso é muito importante. E aí, quando começa a ocorrer, por exemplo, os alunos colocarem legal, gostei, aí eu paro a aula e falo, olha, pessoal, alguns colegas aí estão usando isso não é bom, porque isso você não está ajudando o colega, coloca alguma coisa que ajuda. Eu comecei a ler alguns artigos e eles mostravam que também uma opção era você avaliar o feedback do colega. Sei.
Mas eu não cheguei a implementar isso, mas eu achei um negócio A interessante. a gente começou a fazer isso mesmo. Eu tenho 5 tutoras e na última vez a gente sentou junto e resolvemos de prestar atenção mesmo nos feedbacks, nos retornos que os pares estavam dando. E em casos que era óbvio que era um feedback muito raso, né? A gente deu uma nota menor, uma nota da avaliação era dada menor, para incentivar mesmo esse feedback verdadeiro, né? Uma outra coisa, Dutra, que você falou, que me chamou a atenção, é aquele resubmissão. E você dá a chance para o aluno melhorar o seu trabalho. E eu sei que isso não é possível fazer dentro da ferramenta laboratório de avaliação. Queria perguntar, então, como é que você faz? Então, realmente, esse é um negócio que eu acho muito importante dentro daquela ideia de avaliação formativa, para que ele possa melhorar durante o curso, e não só ao final, ele entregando o artigo. E como não havia essa possibilidade dentro da avaliação de pares aí, laboratório de avaliação, então eu usei a ferramenta tarefa, onde ele faria a submissão dessa sessão do artigo, de tal forma que eu pudesse dar um retorno para ele posteriormente em relação no seu trabalho final, né? O que a gente faz, eu faço durante o semestre, eu faço 3 laboratórios de avaliação. O primeiro, ele serve para o aluno se acostumar com a ferramenta, com a mecânica, o que significa as fases e tal. Aí eu deixo essa nota que é gerada, deixo pesar muito pouco na nota final. As últimas 2 laboratórios de avaliação, eles são para o trabalho, para o que eles têm que fazer. Mas aí o terceiro serve para melhorar o segundo, entendeu? Eu acho que essa é mais ou menos essa a ideia. Porque no meu, como são várias sessões do artigo, quando ele entrega a primeira e eu recebe um feedback, ele tem condições, quando ele for entregar a segunda, ele entrega sempre junto com a primeira, ele vai formando o artigo, ele vai montando. Então, ele tem a possibilidade, na próxima submissão, corrigir aquele anterior e ir melhorando ao longo do tempo. E eu também adoto um procedimento, como você está falando, que eu acho que é muito válido, e nessas etapas anteriores, eles acabam não tendo tanto valor como a etapa final. A etapa final, realmente, ela vale mais que 50%, o artigo final. Por que vale mais 50%? Porque se eles conseguirem, durante toda a etapa inicial, que eles estão aprendendo, conseguir mais 50%, eles não vão fazer mais nada, né? Então, a etapa final é o que vale mais de 50%. Então, não adianta você ir bem nessas intermediárias que você ainda precisa mais uma etapa aí de vencer, de fazer o artigo final, fazer uma revisão bonitinha, etc. Mas eu acho válido essa ideia de no começo você não ter tanto peso quanto o produto final. E, então, falando sobre a mecânica ainda, né? Sobre a mecânica do processo de avaliação por pares. Você costuma configurar o laboratório de avaliação com quantos avaliadores? Quantos pares cada envio vai ter? Então, eu já fiz 2 experiências. Eu fiz com 2 e fiz com 3. Quando eu falo com 3, ele avalia 3 mais a autoavaliação. Quando ele faz 2, é mais 2 mais a autoavaliação. Então, foram essas experiências que eu fiz aí O interessante desse processo, quando a gente fala aí, quer dizer, independe, como você teve uma turma grande, independe do número, porque quando você escolhe 2 ou 3, se tiver 100, 200 ou 1.000 ou 10.000, ele sempre vai avaliar o mesmo número de colegas aí. Então, a gente usa 4, porque tem um trade-off, né? Se por um lado, se você tem muitos avaliadores, 5, 6,
15, você se assegura que flutuações aleatórias, né, alguma nota que porventura é alto ou baixo demais, que isso não tem tanta influência. Mas não dá para alocar 15 trabalhos para cada um avaliar 15 trabalhos. Isso é trabalho demais. Então você tem que achar um equilíbrio. E a gente acaba usando 4 mesmo. Que eu pergunto aos alunos no final do semestre uma enquete e eles acham 4 no razoável mesmo. Mas também depende um pouco como que a rubrica é aquele conjunto de critérios padronizados, como que é configurado. A nossa rubrica consiste de 7 aspectos, 7 critérios, e a gente pede para cada critério, pede o aluno avaliar o trabalho que ele está avaliando, não somente dando uma nota, mas a gente pede para cada dos 7 critérios justificar a nota por meio de um comentário. Isso é possível de fazer na ferramenta no laboratório de avaliação. Você, como é que faz? Então, eu acho que uma coisa importante aqui, Evald, então, como eu falei para vocês, eu trabalho com 2 ou 3, né? Por quê? Porque, na verdade, acontece que eles têm que ler o artigo do outro. Então, para eles acham um trabalho muito grande. Se tiver 10 páginas aí, eles vão ficar reclamando que tem muita coisa para ler. Então, eu fico restrito nisso. Agora, com relação a essas notas aí, acho que você já deve ter falado aí em relação à forma de dar nota. Eu normalmente, eu coloco lá para eles, como eu já tinha falado também, eu coloco um percentual de 20% para 20 a 30% para eles como um bônus pelo fato de ele avaliar os colegas e mais ou menos 70%, 80% pela sua própria submissão. Então essa é a forma que a gente dá nota no curso. Quer dizer, eu tenho a opção de variar esses valores, mas eu fiz a escolha. Outro aspecto importante em relação à rubrica, se você pensar um pouquinho, refletir nesse processo, se é a mesma rubrica, todo mundo não deveria ter a mesma nota, dar a mesma nota? Em princípio sim, porque são critérios padronizados, né? Você usa rubricas justamente se os critérios são formulados de forma objetiva, certo? Justamente para padronizar a nota que é gerada por um dos pares comparado com os outros pares. Então, acho que não deve necessariamente gerar a mesma nota, porque sempre sobra um certo nível de subjetividade, né? Não tem rúbrica objetivo. Não existe rúbrica perfeitamente objetiva. E outra coisa, esse cálculo da nota aí da avaliação de pares aí do laboratório, eu acho muito complexo aí. Talvez você pudesse dar uma dica aí que tem muita dificuldade. Então, a mecânica é assim, a ferramenta gera 2 notas. Uma das notas é referente ao envio, ao trabalho. Como é que essa nota do envio é gerada? Ele é gerado simplesmente pela média das notas que os pares deram. Então, um par, digamos, se tinha 4 pares que deram uma nota, foi 7,788, então a nota do envio vai ser 7,5. Mas tem uma outra nota sendo gerada pela ferramenta, que é a nota da avaliação. E, por padrão, o Moodle faz uma coisa muito complicada mesmo. Ele tenta avaliar se uma das notas que um par deu é muito discrepante com os outros. E isso é um processo meio
opaco. Então, o que eu costumo fazer é usar um outro método de calcular essa nota de avaliação, essa nota referente à avaliação. Eu simplesmente uso um algoritmo que é proporcional. E, assim, se é pedido para o aluno avaliar 4 trabalhos, ele avaliou 4 trabalhos, então ele vai ganhar 10. E isso é uma maneira mais simples de explicar aos alunos, inclusive. Mas eu também não dou muito peso para essa nota de avaliação. E uma alternativa seria dar essa nota completamente manualmente, baseado na qualidade do seu feedback. Mas isso a gente nunca fez. Seria um experimento. Aliás, Dutra, as suas avaliações são anônimos. Você configura a ferramenta para os pares não saberem o nome do trabalho que eles avaliam. Sim, Evald, eu acho que isso é muito importante. Pelas minhas experiências que tenho feito, eu costumo fazer avaliação em sala de aula, de colegas, etc. Eu tenho observado assim que muitos alunos acabam corrigindo em função daquele colega, se o cara é legal, não é legal. Então eu tenho evitado esse tipo de problema e pedindo assim de uma forma sistemática para que eles não coloquem o nome no texto, etc., para que não seja identificado. Então, eu sou muito a favor aí do anonimato, tá? Eu, início das minhas primeiras experiências, eu até fiz uma experiência com deixar os nomes visíveis. Mas eu perguntei aos próprios alunos, né, no final, naquele enquete, eles preferem ser anônimos mesmo. Porque eles entendem todas as coisas erradas e perversas que podem acontecer, né? Você pode ficar constrangido, você pode não dar uma resposta honesta. Então, eu acabo de concordar com os alunos e com você. Agora, eu sempre deixo anônimo mesmo. E, viu, e a autoavaliação? Como é que isso funciona? Porque eu fiz isso a primeira vez, eu deixei os alunos avaliar 4 trabalhos dos colegas e seu próprio trabalho. Mas quando eu perguntei, no final do semestre, o que eles achavam, os alunos acharam muito esquisitos, porque eu entendi depois que eles têm uma ideia de avaliação muito sumativa. Eles acham que a avaliação serve para nota. Essa ideia de avaliação formativa não está muito na cabeça dos nossos alunos de graduação, pelo menos. E eu acho que isso é a razão que eles achavam, uma autoavaliação, eu vou dar uma nota para mim mesmo? Isso é muito esquisito, certo? Mas a sua experiência era outra. Então, eu na verdade acabei optando por isso através da leitura de vários artigos mostrando essa ideia de você entender o que você sabe, né? E entender que, na verdade, esse é um processo de interação, ou seja, você vai interagindo com essa avaliação e vai aprendendo como melhorar esse processo, né? Então, esse tipo de autoavaliação não é um evento como uma prova somativa. Na verdade, é um processo interativo onde você vai conversando com você mesmo, mostrando o que você sabe ou não e a necessidade de você melhorar com o tempo aí. Eu concordo plenamente. Essa conclusão, eu acho a avaliação por pares, o laboratório de avaliação, pessoalmente, eu acho muito mais interessante para fins de formação, para avaliação formativa, né? Ele pode ser usado como a gente, nesse curso grande de 300 alunos, a gente usa para fins somativos, para gerar uma nota. Mas, no fundo mesmo, é uma ferramenta super apropriada para formação formativa.
que você acha? Então, eu acho que é muito interessante. Eu vou fazer uma provocação aqui, Uhum, só para a gente fechar aqui a minha fala. uhum, Se eu, por acaso, com o passar do tempo, através de diversas aplicações de avaliação pares, usando esse método aí, do laboratório de avaliação, eu chegar à conclusão que a nota do professor, ela no meu caso aqui, ela é sempre 30% menor do que a nota do aluno, eu posso chegar à seguinte conclusão: eu não preciso mais que o professor corrija, eu só pego a nota do aluno e tiro 30%. Podemos chegar nesse ponto? uhum, Imagina se eu tiver 10 mil alunos, eu não preciso mais do professor corrigir? uhum, uhum. Essa é uma provocação mesmo. Eu queria deixar o nosso público pensar sobre isso. E eu acho que a gente deve concluir por aí, a não ser que você tenha mais uma consideração. Não, eu acho que essas duas experiências que nós tivemos, uma turma grande, uma turma pequena, mostra realmente tem um potencial muito grande. Claro, às vezes tem alguns objetivos um pouquinho distintos, mas no fim a gente quer que o aluno aprenda, desenvolva, etc. Então eu acho que é uma ferramenta muito interessante e eu acho que se vocês tiverem mais dúvidas, etc., vocês podem entrar em contato, seja com o Evdo, comigo. A gente está à disposição aí para trocar algumas experiências com vocês, mostrar um caminho que a gente já percorreu aqui. Muito obrigado. Isso mesmo. Obrigado. Tchau.